Livro O Mundo Invisível e a Guerra. De Leon Denis. 1919. Capítulo 23. A Experimentação Espírita, Escrita Mediúnica. 1. Janeiro de 1919. Nossos contraditores, muitas vezes, gostam de realçar os excessos decorrentes de uma prática experimental incorreta do Espiritismo, colocando em destaque as decepções a que ficamos expostos dentro dele. Todavia, elas resultam quase sempre das condições incorretas em que se trabalha e da inobservância das regras estabelecidas pelos espíritos. Quando leem as obras de escritores espíritas, alguns leitores ficam muito impressionados pelos fatos e testemunhos narrados e, animados pelo seu pensamento, acreditam que tais fatos sejam frequentes, numerosos e fáceis de se obter. Deixam de considerar as exigências próprias da publicação que nos obrigam a reunir e condensar, num espaço limitado, fenômenos que, na realidade, se produziram em um período de tempo considerável e em lugares muito distantes entre si. Quando esses leitores se aproximam do terreno experimental, o fazem sem método, sem preparação, desprezando recomendações e precauções essenciais, esquecendo nossos conselhos, cansando-se logo e abandonando a tarefa, quando os resultados não são imediatos. É preciso aprofundado estudo do mundo espiritual para quem quiser orientar-se em meio aos fenômenos, determinando-lhes as causas com exatidão. Há muitíssimos elementos nas forças em ação, durante as sessões, para que experimentadores mal preparados e mal instruídos possam evitar erros e suposições falsas, não sendo prudente admitir nos grupos a não ser pessoas que tenham feito um estudo teórico preliminar, através de uma atenta e refletida leitura das obras especializadas. A lei harmônica das vibrações é a base da comunicação espírita. Sabemos que cada alma é um centro de forças cujas irradiações variam de extensão e de intensidade, conforme sua natureza e seu grau de evolução. A ação da vontade pode aumentar ou diminuir o poder dessas vibrações. Tenho uma fotografia onde, sob a influência da prece, vemos os eflúvios irradiados dos dedos do experimentador estendendo-se e recobrindo toda a placa, ao passo que, no estado de repouso do pensamento, os efeitos produzidos são fracos. A vida na carne amortece as irradiações da alma, porém não as elimina. Existem tantas diferenças entre os vários estados vibratórios como as há entre as fisionomias e os caracteres humanos. É necessária, entretanto, certa concordância para estabelecermos relações entre espíritos encarnados. O espírito que deseja comunicar-se deve procurar um médium cujo estado psíquico tenha mais analogia com o seu. Depois, por um adestramento gradual que pode, conforme os casos, abranger semanas, meses e até anos, e com o qual o médium deve cooperar pelo pensamento, pelo desejo e pela vontade, chegará a estabelecer uma espécie de sincronismo. Sendo mal sucedido, deverá dirigir seus esforços para outra pessoa. A mediunidade mais comum é a da escrita, em suas várias formas. A que se denomina mecânica nos parece apresentar mais garantias que os outros processos, pois, neste caso, o espírito eide apenas sobre o braço do médium sem impressionar o seu cérebro. Realmente, seja intuitiva ou semimecânica, a faculdade de escrever admite, inevitavelmente, uma mistura do pensamento do espírito com o do médium. O pensamento do espírito provoca, no cérebro do médium, imagens, expressões e mesmo ideias que lhe são familiares e que são encontradas nas comunicações obtidas. Como se deve fazer a diferença, estabelecendo a parte que corresponde a um ao outro? É uma tarefa delicada e difícil e que somente eles poderiam realizar. A faculdade da escrita normalmente é precedida por uma fase de exercícios, durante a qual o médium produz movimentos irregulares e traçados ilegíveis, e cuja finalidade é normalizar e disciplinar seus fluidos, adaptando-os às finalidades desejadas.
Esse período de preparação, conforme as pessoas, é mais ou menos prolongado. Conheci um oficial de uma repartição que se exercitou diariamente, com paciência, por mais de um ano, obtendo finalmente comunicações seguidas que apresentavam, além de forma elegante, um sentido profundo. A prática dessa faculdade tem o grave inconveniente de proporcionar uma ação pessoal e inconsciente do médium, todavia tal inconveniente diminui com o tempo, acabando por desaparecer quase totalmente. À medida que essa mediunidade se desenvolve, o espírito consegue, cada vez mais, um domínio sensível sobre o cérebro do indivíduo, chegando a eliminar dele tudo, quanto não parta de sua própria vontade, porém a escrita mecânica continua sendo o meio mais seguro para obtermos provas de identificação e indicações de fatos e datas ignorados pelo médium, numa palavra, os elementos comprovantes que sempre devemos buscar nas comunicações. É permitido a qualquer experimentador trabalhar sozinho todos os dias durante o período de exercícios preparatórios, porém, desde que escreva palavras, frases e mensagens coerentes, convém evitar trabalhar isoladamente, devendo aproximar-se de um grupo bem orientado, que tenha proteção eficaz, e submeter suas produções à análise dos mais esclarecidos. Na solidão e na falta de direção, pode expor-se à influência dos vagabundos do espaço e às suas mistificações, podendo ser vítima de uma perigosa obsessão. Durante muito tempo, nas reuniões que dirigi, acostumei-me apresentar aos médiuns escreventes um tema que tratariam espontaneamente, o que eles faziam com a abundância de estilo e riqueza de expressões, muito além de seus habituais recursos. É verdade que esses resultados não comprovam, forçosamente, a intervenção dos espíritos. Poderíamos explicá-los atribuindo-os aos recursos profundos e ocultos do médium, a esse estado que alguns psicólogos chamam de subconsciente, quando se revelam conhecimentos, qualidades e poderes que não temos no estado normal. Eis aí um problema que se precisa resolver. Tem-se tentado, em vão, explicar o conjunto dos fenômenos pela teoria que os atribui ao subconsciente, mas os psicólogos que tentaram essa explicação não foram bem-sucedidos, porque os fatos espíritas, na sua maior parte, fogem a essa interpretação. Entretanto, também é verdade que certos casos de escrita ou inspiração oral, que ocorrem no transe, podem encontrar uma explicação lógica no subconsciente. Em outro livro, 20, já comprovamos que existe em nós um eu profundo, uma consciência e uma memória mais amplas e mais extensas que a consciência e a memória normais, que escapam, na maioria das vezes, ao nosso conhecimento e à nossa vontade. Início da nota do redator 20. Veja-se o problema do ser e do destino. Fim da nota do redator. É o reservatório espiritual onde se registram e acumulam os conhecimentos, as lembranças e as impressões de nossas vidas passadas, tudo quanto forma o capital intelectual e moral que trazemos conosco, no nascimento. Daí, as faculdades inatas, as aptidões e as tendências, tudo quanto a herança psíquica não pode explicar. Como dizíamos, esse lado ignorado de nossa natureza íntima permanece bloqueado no estado normal, todavia certas sugestões, sejam pessoais ou estranhas, podem aparecer, fazendo surgir uma parte de nossos recursos ocultos. Aí, a sugestão desempenha o papel de uma alavanca que levanta e movimenta os elementos de nossa personalidade profunda. Nas experiências de renovação de memória, sabemos que a atuação do magnetizador sobre uma pessoa mergulhada na hipnose pode despertar suas lembranças adormecidas. A história do passado remoto se desdobra imediatamente, os menores detalhes das existências passadas renascem e revivem com realismo notável. O médium escrevente, da mesma forma, valendo-se da autossugestão, pode fazer um apelo, embora com intensidade menor, para o eu subjetivo, obtendo dele, sem se aperceber, inspirações bem superiores às suas capacidades normais.
Disso não se deve concluir que todas as comunicações escritas são produto do subconsciente, pois o que nasce da autossugestão pode muito bem ter origem na sugestão dos invisíveis. Ao demais, os traços pessoais, as provas de identificação e as explicações dadas sobre os fatos e as perguntas ignoradas pelo médium comprovam com clareza a influência de estranhas individualidades. A seguir, apresentamos alguns exemplos de mensagens que destacam o caráter dos inspiradores e fazem crer que proemanam, sem dúvida, dos espíritos que lhes assinavam. Essas mensagens foram obtidas de forma sucessiva pela Sra. Iver, no decorrer de uma mesma reunião de um grupo, em Paris, a 18 de dezembro de 1914. A primeira traz a assinatura de Henri Heine, poeta alemão que adotou a França como sua pátria. Trata das lendas germânicas onde Odin, ou Wotan, o velho deus alemão, e suas filhas, as valquírias, e outros deuses e guerreiros habitantes do Valhalla, o palácio de Odin, precisam ser derrotados pelo lobo Fenris, que Odin aprisionou outrora no abismo. Tal derrota deve provocar a queda e a morte dos deuses e a criação de uma terra e uma humanidade novas, nascidas do cataclismo universal. Heine evoca e interpela o chanceler de ferro, Bismarck, este lhe responde. Frederico III, pai de Guilherme II, apresenta-se depois, como juiz entre as teses tão antagônicas sustentadas pelos dois alemães. Frederico faz sombrios prognósticos sobre os resultados que terá a obra de seu filho e sobre o destino da Alemanha. Essas mensagens formam uma espécie de trilogia e anunciam os grandes fatos que presenciamos atualmente. 21. Início da nota do redator. 21. As três comunicações foram publicadas, integralmente, no La Dépêche, de Tours, em 28 de fevereiro de 1915. A coleção desse jornal está à disposição do público na biblioteca da cidade. Fim da nota do redator. Primeira mensagem. Ó chanceler de ferro, desperta! Estás vendo tua Alemanha de rapina e sangue. Seus ferozes exércitos espalharam-se pelo mundo, à sua frente voam as valquírias e os guerreiros de Odin saíram do Valhalla. Não escuta seus gritos de cólera? O lobo Fenris também saiu do abismo onde estava aprisionado. Toma cuidado com tua Alemanha, ó chanceler de ferro, porque o lobo Fenris anda solto pelo mundo. Abandona o vale de sombras e de trevas que é tua morada, porque chegou a hora. O toque fúnebre dos sinos, por tua Alemanha de rapina e de sangue, acaba de soar. Eu te digo, chanceler de ferro, o lobo Fenris está solto e tua Alemanha vai morrer entre os seus dentes cruéis. Sobe a esta colina e verás nossa velha Alemanha, ou melhor, não a verás, porque ninguém mais pode reconhecê-la sob a máscara que tu modelaste para ela. Nossa velha Alemanha era nobre e santa, possuía um coração. Esta outra é um monstro horrendo, sem nada de humano, caminhando ao clarão sinistro dos incêndios, trazendo na mão um facho ardente que não poupa a choupana nem o palácio, o templo do Senhor Deus ou o asilo do sofrimento. Esta tem os membros vermelhos pelo sangue de inocentes, caminha sobre cadáveres de mulheres, de recém-nascidos, de donzelas e de velhos. Esta não é nossa Alemanha, é um monstro prussiano que tu fizeste com perfeição. Bismarck, toma cuidado, porque o lobo Fenris está solto e devorará teus filhos e os próprios deuses de Valhalla, pois os tempos são chegados e foste tu que abriste a porta do abismo ao furioso lobo. Tu disseste, a força vence o direito, e terminaste a obra maldita, fabricando esta Alemanha que é a vergonha do mundo civilizado. Ah, orgulha-te de tua obra, chanceler de ferro. Olha, onde está a Bélgica? Onde estão Reims, Arras e outras tantas cidades? A Alemanha, a tua Alemanha, passou por essas cidades. É uma vergonha para ti, chanceler de ferro, nada escapa por onde passa o alemão. Teu coração se dilata? Responde-me. Esperavas tão sangrentas colheitas e tão belas espigas.
os filhos de teus filhos ultrapassaram o próprio Átila. Orgulha-te, Bismarck, nenhum povo causou tantas ruínas como o teu. Podes te orgulhar, aí está tua obra. Desejaste que a Alemanha ficasse acima de todos, ela o conseguiu por meio do crime e do horror. Pela sucessão dos séculos, se repetirá o espanto da Grande Guerra, e dirão que nenhum povo superou a crueldade dos bárbaros vindos do Reno. Tua Alemanha está acima de tudo no que se refere ao crime, ao estupro, ao incêndio, ao saque, suas inumeráveis legiões são as legiões do inferno. Bismarck, cuidado, pois soltaste o lobo Fenris, e suas unhas já estão se cravando nos flancos de tua Alemanha, da tua monstruosa criação. A Alemanha vai morrer, apesar de seu velho deus, Odin, ter saído das selvas hercínias, apesar de suas filhas e de seus guerreiros, o lobo Fenris saiu do abismo e os tempos vão se realizar. Chanceler, escuta bem, os tempos vão chegar e a raça dos chacais e dos abutres será destruída, apesar de sua força e de suas garras, será varrida da superfície do mundo, ó Bismarck. Aí está teu castigo, pois desejaste uma Alemanha acima de tudo, olha para o abismo sobre o qual ela está suspensa e onde vai cair ao som das maldições e dos gritos de terror. A força vence o direito, tu o disseste. Sim, durante algum tempo, mas quando o malvado está no apogeu, Deus, o Deus do mundo, levanta a mão e lança o malvado no abismo. A força vence o direito, olha, chanceler, tu que preparaste a ruína de tua pátria com as próprias mãos. Olha, olha mais, olha sempre, tu, o maldito, tu, Bismarck, o parricida, que matou nossa velha Alemanha, a Alemanha dos pensadores e dos sonhadores. Olha com os teus olhos, o castigo começa. Enriei-me. Segunda mensagem. Porque me chamaram e me fizeram vir até aqui, entre estes franceses que eu não amo? Eu segui um ideal político que vós criticais. Em primeiro lugar, vós, que sois um mau alemão e um renegado, não tendes direito de falar de uma nação, preferindo a França. Falo convosco sem retórica e sem cólera, como um homem de Estado, e vos digo que, se fosse possível viver novamente, recomeçaria minha obra, só evitando alguns erros que cometi. Minha política criou uma Alemanha farta de força material e de homens, não a renego. Falais como poeta, porém um chefe de Estado não tem nervos, nem sensibilidade. Só vedes a derrota, porém o velho Bismarck ainda não deu a sua última palavra e a Alemanha, que por toda parte pisou os seus inimigos, continua mantendo intacto o seu território. Vós me falais de castigo, porém esperai, porque minha obra ainda não se desmoronou e só quando os russos, os ingleses e os franceses entrarem em Berlim, podereis falar do crepúsculo dos deuses. O poder é necessário aos grandes estados e o poderio alemão ainda não chegou ao fim. A tarefa é rude, mas o velho Bismarck ainda está de pé, inspirando aqueles que têm o governo do império. A Alemanha não está no abismo e o castigo a que tu, pássaro agoureiro, te referes, também ainda não chegou. O velho chanceler não está cansado e a máquina ainda funciona bem. Infelizes dos nossos inimigos. As ruínas que fizemos nada são. Infelizes deles, se os aliados nos obrigarem a recuar. Não restará pedra sobre pedra em suas cidades, nenhum inimigo sairá vivo de nossas mãos. O alemão saberá vingar-se, se um dia for abatido, ele vos morderá tão cruelmente que deixará a marca indelével de seus dentes. Aconteça o que acontecer, a Alemanha estará acima de tudo e, se cair, vos esmagará em sua queda e ficareis feridos mortalmente pelo peso do colosso. Bismarck. Terceira mensagem. O homem criminoso que tornou a Alemanha desnaturada e a quem o universo todo odeia continua agarrado em seu erro. Porque Deus me deixou morrer tão cedo? Eu teria parado esse movimento que me apavorava e teria reconstruído uma Alemanha pacífica de verdade.
Meu infeliz filho levou até o fim a obra de Bismarck e meu pobre país ruma para a perdição. A cultura oferecida às novas gerações cegou-as completamente. Cada alemão vive no sonho de seu orgulho, porém o despertar será fulminante e terrível, como terríveis serão as dilacerações interiores. Que tristeza saber que há tantas desgraças iminentes sobre nosso país. Estou muito penalizado e muito grande é meu infortúnio vendo como um nobre povo se desonra desta maneira. Entretanto, é necessária esta terrível guerra para aperfeiçoar a raça alemã e preparar sua evolução. Franceses, aguardai e considerai-vos felizes, apesar dos males que vosso país padece, porque não nascestes alemães e pertenceis à nação mais generosa do mundo, que tem piedade até de seus criminosos inimigos. Frederico III. 2. A escrita automática é o recurso mais utilizado pelos grandes espíritos para nos darem seus ensinamentos e foi por meio das mensagens escritas que Kardec elaborou a doutrina espírita. Tais mensagens são notórias por sua elevação e, embora obtidas em muitos pontos do mundo, pelos mais diversos médiuns, apresentam concordância perfeita quanto aos princípios fundamentais. Seria impossível considerá-las como obra pessoal desses médiuns, porque as opiniões e a educação de cada um deles, na maior parte dos casos, estavam em antagonismo com as tendências manifestadas nas comunicações. A revelação espírita está, portanto, acima das revelações precedentes, graças ao caráter de simultaneidade e universalidade que possui. Todavia, ela não contradiz as anteriores, ela as completa, ampliando o campo de nossos conhecimentos sobre o mundo invisível, a natureza e o destino dos seres. As discordâncias que, no princípio, apareciam entre os espíritos latinos e os anglo-saxônicos sobre a reencarnação e as vidas sucessivas, tendem a suavizar-se e desaparecer, pois os anglo-saxônicos estão empenhados, provavelmente por inspiração de espíritos superiores, no estudo de seu passado e na pesquisa de suas vidas anteriores. Disso resulta que as crenças do Oriente e do Ocidente se aproximam e se juntam numa poderosa unidade para maior bem-estar e progresso do gênero humano. Pouco a pouco, lentamente, mas com segurança, a humanidade vai formando uma mesma alma, uma mesma consciência e uma mesma fé. Citamos 3 mensagens que destacam, com clareza impressionante, o caráter de seus autores e, agora, eis uma outra comunicação, inédita, de ordem moral e sem assinatura. Por discrição, os espíritos superiores, exceto em casos de necessidade absoluta, vacilam em se apresentar de outro modo que não seja com termos alegóricos ou disfarçando-se no véu do anonimato. Todavia, é fácil descobri-los pela elevação de seus pensamentos e profundeza de seus juízos, enquanto que os espíritos frívolos gostam de aparecer com nomes célebres, que não lhes pertencem, nas mais insignificantes mensagens. A comunicação a seguir foi conseguida em 16 de julho de 1893, por Madame Iver, já mencionada, a qual considero uma das melhores médiuns escreventes que existem. Eu a vi, na penumbra, escrevendo numerosas páginas que, uma vez terminadas, atirava para trás, com movimentos febris. Essas páginas, juntas e coordenadas, traziam mensagens notáveis, tanto pela forma como pela essência. Mensagem sobre a unidade de crença. A união mais perfeita que pode haver entre os homens é a união do pensamento, é a harmonia dos corações e das inteligências numa ideia comum. É isso, justamente, o que falta aos cultos atuais. Eles não possuem um vínculo comum que consiga fazer circular, no mesmo instante, por todos os fiéis, o mesmo sentimento, a mesma inspiração. São estranhos entre si, o sacerdote e os fiéis, sob a aparência e da forma que se observa, o culto real é frio e morto. Os raros impulsos de fé individual se perdem na onda confusa da multidão, e a religião deixa de ser uma expressão dos sentimentos de um povo.
a diferença das inteligências, da educação e das condições sociais cria, entre os indivíduos, muros muitas vezes intransponíveis, mas que podem ser demolidos pela comunhão da fé e pelo mesmo ideal religioso. Para cada povo é necessária uma religião que seja a linguagem comum de todos os indivíduos, porém esse ideal quase não é entendido pelas atuais religiões, que foram se desviando dele no decorrer dos tempos. Nenhuma é realmente popular. A religião nova que a humanidade deseja, simples como tudo, quanto é belo, poderosa como tudo, que é verdadeiro e grandiosa como tudo, que é justo, deve atender às aspirações do espírito mais amplo e ser compreendida pelos mais humildes. Juntamente com o grande movimento de massas que se vai estendendo por toda a Terra, em busca da igualdade social, é preciso que corresponda um movimento religioso, é isso que falta às ações humanas que não são animadas pelo sopro de um ideal. O povo se tornou indiferente a todos os cultos e para novamente trazê-lo ao sentimento religioso é preciso abandonar todos os dogmas em favor da essência da religião e só buscar, nas formas antigas, os pontos gerais que constituem transcrições de uma mesma página, universalmente escrita para todos os homens. A religião deve atender não apenas à vida social e à vida moral, como antigamente, mas também à ciência, deve penetrar em todas as camadas sociais, corresponder a todos os ramos do conhecimento humano e dar uma base comum a todas as aspirações humanas e a todos os seus trabalhos. A França, particularmente, retornará ao ideal religioso, mas só depois de grandes provações que lhe gelarão nos lábios o costumeiro sorriso incrédulo. Mais do que qualquer outro país, ela pode dar à ideia religiosa essa forma popular que lhe é tão necessária. Pela sua língua, pelo gênio de sua raça e pelo poder profundo de assimilação que possuem os franceses, nossa pátria é uma nação privilegiada. Por si mesma, a França é una e múltipla, pois cada província mostra um tipo particular de atividade humana e a raça inteira se encontra, apesar de tudo, poderosamente centralizada. Colocado entre o norte e o sul, o francês escapa dos dois caracteres extremos, sendo, entre os outros povos, o tipo que os realiza todos, sendo capaz de traduzir para todos o grande movimento das ideias. Tal movimento está bem perto, porém, antes de sua realização, é necessário que aconteçam, na França e na Europa inteira, profundas crises sociais. Essas revoluções, essas lutas dos povos, despertarão as faculdades superiores dos homens, fazendo nascer os grandes gestos de fraternidade e de caridade, as desgraças que as nações vierem a padecer irão reconduzi-las a Deus. O papel da França será maravilhoso, porque ela estenderá seu poder moral sobre todas as nações, do norte ao sul, de leste a oeste, combatendo em favor da justiça. Ela introduzirá a ideia religiosa na vida social e trabalhará pela modificação das condições de vida dos seres, através das conquistas do verdadeiro progresso, o qual deverá suavizar todos os sofrimentos, respeitar a vida e educar a inteligência. Se ainda parece vago o papel que a França vai representar é porque ela se prepara inconscientemente para desempenhá-lo, e os progressos que ela realizou foram exatamente para se libertar do jugo religioso e ampliar os direitos e poderes de cada indivíduo. Os danos causados por essa nova situação impedem que se veja claramente o grande passo dado para a frente e o rompimento dos laços que prendiam a França a um passado morto. O materialismo que ora domina a França é anti-francês e anti-ariano. O francês é artista e idealista em tão elevado grau que não pode permanecer muito tempo numa rota que só lhe oferece o lado inferior da criação. Ele possui um fundo de bondade, de generosidade e de grandeza que as circunstâncias farão reaparecer. A humanidade já chegou, no que se refere às raças civilizadas, ao ponto em que todas as verdades descobertas pelos homens acabam por convergir, formando um mesmo foco iluminando toda a Terra.
Cada nação será conclamada a participar desse grande trabalho, cada povo trará sua pedra para o templo da religião universal. Essa religião nova surgirá pela própria força das coisas, nascendo do povo movido por um grande ideal, manifestando-se por vozes inspiradas. Ela há de ser dirigida por almas nobres, estendendo sua influência pelo mundo inteiro. Cada povo do passado e cada povo do presente nela aparecerão com o que tenham de mais puro e de mais belo, fundindo-se cada Bíblia numa Bíblia universal. Cada religião juntará sua luz ao novo sol, apagando-se tudo o que separou os homens que, então, compreenderão que não existem ritos, dogmas, nem livros, que a letra se apaga diante do Espírito e que o Espírito que sopra por sobre o mundo é o amor na sua dupla auréola de bondade e de inteligência. Sem assinatura. Outra mensagem. A mensagem seguinte foi obtida em 11 de abril de 1910, do espírito de um acadêmico, na terra fervoroso católico, recém-falecido. Minha espera não foi decepcionante, porque a morte me confiou o segredo supremo que minha alma procurava, em vão, descobrir. Acreditei sempre noutra vida que terminasse, com perfeição, a presente, mas não pensei encontrar esse esplendor radiante do Espírito Divino, que aclara com seus múltiplos raios a obscura inteligência humana, permitindo-lhe contemplar a construção admirável do universo e a harmonia sublime que coordena todas as suas partes. Como é possível que tão refulgente revelação não se manifeste ao homem carnal para tirá-lo do limbo onde vegeta, em meio às brumas de seu pensamento e aos erros de seus sentidos? É que o êxtase talvez o prostrasse, retirando-lhe toda a vontade de ação. Talvez essas névoas acumuladas em nossa volta, esses erros de nossos sentidos sejam necessários ao progresso de nosso ser espiritual. Talvez o esforço seja a base desta vida universal, como indica seu anseio para esse infinito que buscamos, mesmo através das mais simples manifestações de nossa personalidade, ainda inconsciente. Bem novo ainda na vida espiritual, consigo apenas usufruir do grandioso espetáculo que se desdobra aos meus olhos, sem conseguir aprofundar as causas secretas que transformam a humanidade terrena numa humanidade enclausurada, que vive na masmorra da matéria, enquanto que a humanidade celeste alça suas asas de arcanjo nas imensidades siderais onde todas as forças do universo se manifestam em seu conjunto maravilhoso. Em seus efeitos tão diversos, porém tão harmoniosos. Os sonhos dos poetas, as visões dos místicos, as criações do gênio, as comprovações e demonstrações da ciência, as realizações mais perfeitas da arte são apenas ecos muito débeis e percepções pequeninas que os homens, com melhores dotes, captam como em um relâmpago, quando a matéria, dominada por poucos instantes, permite que a alma possa entrever alguns pálidos reflexos do mundo divino. Como é doce a morte para quem confiou nela e a esperou, não como o fim de todas as coisas, porém como o prelúdio de uma ressurreição fulgurante. Feliz aquele que, como eu, fechou as pálpebras sob a obscuridade de um mundo que apenas se esboça, tornando-as a abrir ante a glória de um mundo aperfeiçoado. Nenhum ente vivo pode avaliar a alegria ardente que invade o recém-eleito, é a alma liberta que alça seu vôo na certeza e na vida, após ter errado na dúvida e na morte durante tanto tempo. Ressurreição. Ressurreição. Glória ao Senhor. O homem, como Jesus, ressuscitou dos mortos para penetrar na cidade dos eleitos. Sem assinatura. A inspiração de que certos escritores gozam pode ser considerada, em muitos casos, como já demonstramos, 22, como uma das formas da mediunidade, porque, quando uma onda de pensamentos nos invade, temos dificuldade de fechá-los no papel, podemos crer na manifestação do eu subliminal ou, mais frequentemente, em uma ação exercida pelo mundo invisível, que nos envolve e penetra com seus pensamentos. Início da nota do redator 22. Veja-se o último capítulo de No Invisível, Espiritismo e Mediunidade.
Fim da nota do redator. O pensamento é uma força cujas vibrações se alastram como, na superfície da água, os círculos produzidos pela queda de um corpo, em extensão e potência. As vibrações do pensamento variam conforme a causa que as produz. Os pensamentos das almas superiores alcançam incalculáveis distâncias, o pensamento de Deus anima e enche o universo. O pensamento exterior nos domina, não nos obedece. Assim que a alma humana se desapega das preocupações habituais e se eleva, começa a sentir as correntes de vibração que, aos milhares, se entrecruzam e percorrem o espaço. O médium sofre seus efeitos mais do que os outros. O pensamento superior se estende sobre todos, porém nem todos o sentem nem o manifestam da mesma forma, da mesma maneira como uma máquina obedece à corrente elétrica que a aciona, também o médium obedece a uma corrente de pensamentos que o invade. O pensamento do espírito atuante é uno quanto à sua emissão, porém variável em suas manifestações, conforme a maior ou menor perfeição dos instrumentos que emprega. Como já foi visto, cada médium marca com o selo da sua personalidade o pensamento que lhe vem de mais alto. Quanto mais desenvolvida e espiritualizada se acha a criatura, tanto mais se reprimem nela a matéria e os instintos e com maior pureza e fidelidade será transmitido o pensamento superior. O essencial, durante as reuniões, é a passividade e o abandono momentâneo da faculdade de pensar. O Espiritismo tem por finalidade familiarizar-nos com esse mundo pouco conhecido, com essas aptidões da alma que, quando está purificada e se desprendeu dos ambientes grosseiros, pode reproduzir os ecos, as vozes e as harmonias dos mundos superiores, tornando-se fonte de inspiração, de socorro de luz por onde o influxo exterior desce até nós para nos retemperar e nos robustecer. O fundamental, para abrir essa fonte interior, promover essa comunhão e torná-la permanente é nos libertarmos, o quanto possível, das sugestões da matéria, de suas violentas paixões, eliminando em nós os ruídos do mundo. É, principalmente, reprimindo tudo o que venha do eu egoísta que facilitamos a penetração das influências superiores. Quanto mais recusarmos as manifestações inferiores da personalidade, mais desenvolveremos os poderes e as faculdades inatas que fazem a nossa comunicação com os mundos celestes. Encaminhemos, portanto, todos os nossos pensamentos e atos para um fim elevado, e isso é possível mesmo nas condições sociais mais humildes e em meio às ocupações mais vulgares. Recorramos, pela oração espontânea, por essa manifestação do pensamento que não é uma repetição mecânica de palavras, porém um grito do coração, a essa inspiração, a esse influxo do alto que irá se avolumando, de tal maneira que a comunicação com o que existe de grande e elevado no invisível tornar-se-á familiar e constante para nós. Seremos, assim, intermediários e agentes do pensamento superior. Dessa forma teremos tal força e tal apoio que, de agora em diante, não teremos mais desânimo, vacilação nem fraqueza e nos sentiremos envolvidos por essa confiança e essa serenidade que a posse dos bens imorredouros do Espírito nos garante.